Bom, pessoal, bom dia. Eu também quero agradecer pela oportunidade. Talvez, meu nome é Vanusa, né? Vanusa Nunes, eu sou mestranda em Direito pela UFMG, nesse setor de Justiça de Transição. Sou graduada em Relações Internacionais. Talvez pela primeira vez eu seja a maioria aqui. Normalmente a gente sempre fala para um público ou dos estudantes de Direito, ou da História, talvez em alguns momentos da Psicologia, mas eu sempre sou a minoria, às vezes a única. E agora estou numa sala aqui que tem muita gente das EIs, é um prazer enorme. Estou me sentindo até empoderada. Adorei. Mas eu trabalho como pesquisadora da Comissão Estadual, na verdade, aqui. As meninas também estão participando lá da pesquisa, né? A gente já está agora no momento final de entrega de relatório. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade de convidar vocês para o evento de entrega do relatório final da Comissão Estadual, vai ser dia 11 de dezembro, no Palácio da Liberdade. Nós ainda não temos o horário definido, mas eu peço a vocês que acompanhem pelo site da comissão, pelo Facebook da comissão, onde todas as informações estarão lá. Além disso, já que eu estou fazendo convites, né, vou aproveitar e fazer outro. Vocês passaram um vídeo aqui que uma das falas foi do professor, a gente chama ele de professor Zeca, né, mas é o professor José Carlos Moreira da Silva Filho, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul. Ele foi membro da Comissão da Anistia por quase toda a existência da Comissão da Anistia, como a Jéssica disse, naquele primeiro perfil em que as pessoas eram escolhidas pela sociedade civil e não nomeadas pelo governo, como tem sido desde o golpe de 2016. E ele vai estar vindo aqui na quinta-feira, dia 9 do 11, às 19 horas, lá na Faculdade de Direito aqui da UFMG. Vocês estão mais que convidados. A gente vai falar um pouquinho, o tema é: não há intervenção militar na Constituição de 88, justiça de transição, crises e democracia no Brasil. Se vocês quiserem ter mais informações sobre o evento, é só acompanhar no Facebook, na página do CJT. Tá bom? Que aí vai ter direitinho. Além dele, do professor José Carlos, estarão também o professor Catone, Marcelo Catone, e o professor Emílio Peruzzi, que são professores da Faculdade de Direito lá da UFMG. A gente vai estar conversando um pouco também sobre essa questão da justiça de transição em outro viés. Bom, como as meninas já iniciaram, né, a conversa, eu queria saber se mais de vocês, se vocês já conseguiram entender um pouco do que se dá essa justiça de transição. O que é justiça de transição? Eu poderia pensar a justiça de transição numa perspectiva internacional? Vocês, como estudantes de IRI, futuros internacionalistas, vocês poderiam pensar a justiça de transição como um projeto global? É possível? O que vocês acham? A gente está aqui num ambiente horizontal, então é bom, vamos, se quiser, ter um microfone aqui, a gente vai conversando. Mas eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Assim. Então, a Raquel trouxe para vocês que a justiça de transição ela tem 4 principais mecanismos, correto? O que são esses 4 principais mecanismos e qual que é a importância deles? Né? O que necessariamente é a justiça de transição? Né? Então, a Raquel trouxe que nós temos o direito à memória, a verdade, que normalmente eles são trabalhados juntos, às vezes não. Né? O direito à justiça, que a Jéssica trouxe aqui mais detalhadamente como que se dá. O direito à reparação, né? Que normalmente são reparações financeiras, psicológicas, o Estado repara, né, aquilo que ele violou da sociedade como um todo, e as reformas institucionais, que se dão, ou deveriam se dar, no nosso caso aqui no Brasil, que nunca houve, né, que são os expurgos daqueles agentes do Estado que serviram o Estado autoritário. Então, o que quer dizer? Eles são agentes que fazem parte da constituição de uma instituição, né, eles constituem uma instituição, e essa instituição ela serviu um regime autoritário. Então se entende, numa perspectiva da justiça de transição,
se passado tendo término desse período autoritário, que se entende que essas instituições elas devem ser reformadas. Então, essas pessoas elas devem ser expurgadas, né, dos seus locais de trabalho. Então, pois bem, tanto a Raquel quanto a Jéssica trouxeram uma perspectiva em como que o Brasil se encontra, né, atualmente nesse conceito, nessa ideia, nessa temática de justiça de transição. E como que nós poderíamos ver o Brasil agora no cenário internacional? Como que você veria o Brasil, por aquilo que vocês já ouviram? Vocês acham que nós, enquanto brasileiros, numa perspectiva internacional de justiça de transição, a gente está caminhando aí como protagonistas? Levantando discussões que às vezes são posições que até então não foram discutidas ou não? A gente está na retranca. O que vocês acreditam? Hein? Vivendo numa perspectiva que vocês estudam aí a história das relações internacionais, a teoria das relações internacionais e a realidade do país hoje, a realidade política. O que vocês entendem? Que as políticas de justiça de transição são essas que nos dão ferramentas para reaver violações de direitos humanos cometidas no passado recente pelo Estado. Você acha que o Brasil está caminhando na frente nessa perspectiva de justiça de transição nesse cenário internacional ou não? Eu vou dar o start. Por favor. Gente, fiquem à vontade também para falar. Bom, como que eu imagino, então, que está o Brasil, né, nesse cenário internacional, diante desses processos, desses desdobramentos da justiça de transição? Eu acredito que, nesse atual momento, a gente tem vivido um momento muito complicado, como bem colocou a Jéssica. Primeiro porque a gente teve, em 2016, ali, mecanismos legais que foram usados para justificar o impeachment de uma presidente que foi democraticamente eleita, mas que, porém, não se encontraram, de fato, como que eu posso dizer, os reais motivos pelo qual ela estava sendo deposta do cargo. E aí nós temos um presidente que já tem mais de 26 denúncias e continua no poder. E, inclusive, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele até deu uma declaração falando que o Temer deveria agradecê-lo muito, porque se não fosse pelas ações dele, literalmente assim, o Temer deve me agradecer muito, porque senão não fosse o que eu fiz, né, não fosse o que eu escutei aqui, a gente já teria tirado ele do poder. Então, eu acho muito complicado, porque a gente vê justamente um pouco do que aconteceu em 64, né? Usando esses mecanismos do próprio Estado, daquilo que a lei está dispondo ali, para fazer algo que muitas vezes não é do interesse comum ou não é da vontade da sociedade. Nesse sentido, eu acredito, assim, que nós temos vivido uma instabilidade política muito grande e muito descrédito das instituições, né? E essas são condições que encorajam bastante o surgimento desses regimes. Então, eu acho que nesse cenário global, nesse sentido, pensando às vezes um pouco mais regional, por exemplo, na América Latina, o Brasil tem retrocedido de uma forma muito considerável. A gente estudando mesmo sobre o tema, a gente colocando, por exemplo, Argentina e Brasil, para comparar como foram esses processos, a gente vê que a Argentina assim, avançou muito mais nessas questões do que o Brasil, que tem no cenário regional um papel de ponta. Né? Então, eu acho muito complicado assim, isso. Vejo que a cada dia mais nós temos pessoas indo a público falar que a Constituição garante que os militares tomem novamente poder, porque eles têm que defender a ordem, etc, etc. Então, acho que cada vez mais eles encontram novos mecanismos dentro da própria Constituição para justificar essas ações e que, por não haver, muitas vezes, um posicionamento, às vezes, do presidente ou do governo federal como um todo, de uma forma clara, olha, nós não queremos repetir isso, ou nós somos contra, ou nós reconhecemos e realmente houve essas coisas que aconteceram e nós não desejamos passar por isso de novo, por meu sentimento, olhar que isso é muito vedado, né? Esse reconhecimento ele é muito vedado, eu acho que assim, a gente caminha para tempos mais obscuros ainda, né?
Então, essa é a minha percepção. Alguém mais? Queria fazer uma leitura? Então, mas, bom, vocês têm, como a tanta Raquel Mandar de estagiar isso que disseram, vocês têm liberdade, a gente não vai interrompendo. Mas eu quero mesmo incentivar vocês a pensar sobre isso. Então, se a gente for pensar assim, será que seja possível a justiça de transição como um projeto global? Eu falo global, não internacional. Qual que seria essa diferença entre global e internacional? Hein? Talvez o global ele tenha uma perspectiva mais tridimensional mesmo. Ele trabalha, né, com o local, né, com o nacional e também com o internacional. Né? Não unicamente o internacional. Então, a justiça de transição, a gente tem que levar em consideração que o que aconteceu no local, você pode levar em consideração também o que aconteceu no nacional e também o que? Se captar a desenvolvimento ou até mesmo referências internacionais que possam te trazer reflexo para a sua realidade. Né? Então, dentro dessa perspectiva da justiça de transição, se a gente fosse pensar a justiça de transição nesse projeto global, em que houvesse essa conexão e houvesse também essa divulgação no sentido de troca de experiências entre países ou troca de experiência entre organizações internacionais, né, que pudessem o quê? Estar contribuindo para o crescimento dessa discussão em torno de que violações de direitos humanos ocorreram em determinados países. Eu posso intercambiar, né, as minhas ações no meu país que foram de sucesso e outras não. Mas, numa perspectiva das relações internacionais, vocês acreditam que a linha realista ela poderia, talvez ela contribuiria, ela aceitaria, ela acharia que é uma boa solução a gente trabalhar nessa perspectiva construtivista? Se a gente for fazer um paralelo entre a linha realista mesmo, teórico, dos realistas, será que essa linha, porque esse ideal de projeto global de justiça de transição, né, ao meu entender, é uma opinião bem própria, ele pode estar muito conectado a uma ideia construtivista mesmo, de intercâmbio, né, de crescimento junto, de crescimento mútuo, né, intercâmbio no lado das ideias, das ações, das políticas. Por outro lado, talvez a teoria realista ela venha dizer o seguinte: será mesmo que a justiça de transição é a melhor saída quando um país ele passa por um momento autoritário ou até mesmo se ele passa por uma guerra civil? Será mesmo que é a solução? Talvez a melhor solução, como tem acontecido aqui no Brasil, não seja a anistia. Né? Porque a anistia, a gente vai anistiar todo mundo, né? Enquanto isso não vai ter nenhuma possibilidade de conflito, porque os dois lados vão ficar felizes com as soluções. Então, a gente provavelmente vai ter uma paz aí para os próximos anos. O que vocês acreditam? Que nós abraçaríamos uma leitura construtivista ou uma leitura realista? A leitura construtivista, a gente tem que tomar muito cuidado, porque poderá, né, tem autores que falam sobre isso, haver a possibilidade de se trazer uma ideia muito utópica daquilo que verdadeiramente é. Né? Eu falo que a noção de uma perspectiva local ela também é muito importante, como o caso aqui, que já foi citado, né, da África do Sul. Foi se implantada uma comissão da verdade na África do Sul e foi uma comissão muito desenhada para o perfil daquele país. Por quê? A África do Sul, né, o continente africano como um todo, mas aquele país em especial, é marcado por diferentes etnias. E eles chegaram à conclusão que no final do apartheid não poderia haver uma comissão no sentido de condenar aquelas pessoas que foram nomeadas ou realmente que foram vistas como perpetradores de direitos humanos. Por quê? Porque isso, o país ele entraria em caos. Então, se chegou à conclusão que a melhor possibilidade dentro daquela realidade seria que aqueles que se entregassem, né, aqueles que fossem considerados condenados,
desde que eles pedissem desculpa às suas vítimas, aos seus familiares, à família daquelas pessoas no ambiente público, aquilo seria anistiado. Mas, notem bem, por mais que neste momento, né, o mecanismo de justiça, da justiça de transição, ele não tenha sido mais evidenciado, o mecanismo direito à memória e à verdade foi o protagonista. Entendendo quando a gente se empodera do direito de saber, né, é o meu país, é o meu estado, é a minha história, é o meu vizinho, é o meu amigo, ou até mesmo um senhor desconhecido. Mas é a história da formação enquanto memória de todos. Não é um indivíduo ali a colar, que se aconteceu anos lá. São reflexos que nós temos e nós vivenciamos isso até hoje, como tem falado aqui da realidade política do país, quando a gente não tem mesmo o direito à verdade, a saber de fato o que aconteceu. Então, quando eu trago para vocês uma discussão, para a gente fazer um paralelo, ou talvez até um paradoxo, entre uma leitura realista e uma leitura construtivista do que virá a ser, do que poderia vir a ser a justiça de transição numa perspectiva internacional, nós aqui a gente pode trazer dados para vocês sobre ações, até mesmo ações que vieram numa tendência de cascata, influenciar positivamente países vizinhos. Por mais que a Argentina ela seja protagonista em relação à justiça de transição aqui na América do Sul, na América Latina como um todo, ou quiçá no mundo, tanto quanto que foi a primeira vez que se condenou em um julgamento, e até mesmo a primeira vez que se foi realmente vivenciado, entendido que houve a Operação Condor. Vocês já ouviram falar da Operação Condor, que era uma perspectiva internacional, entre que havia essa busca e essa vigilância dos exilados políticos aqui na América do Sul e depois se expandiu para o mundo como um todo. Então, esses agentes do Estado que fizeram essa cooperação internacional, entre as forças de repressão, eles começaram a ir à procura, ir à busca dos resistentes para além das suas fronteiras, numa perspectiva transnacional. E essa operação, pela primeira vez, ela foi julgada em um julgamento na Argentina, sendo que, por outro lado, no Brasil, ainda há discussão se essa operação de fato aconteceu. Nós temos aqui no Brasil o número de 6 argentinos desaparecidos aqui no Brasil e 8 brasileiros desaparecidos na Argentina. E nenhum desses casos foi condenado nesse julgamento na Argentina. Será por quê? Sendo que o Uruguai foi condenado. A gente, o Uruguai, foi condenado em um julgamento na Argentina, levando em consideração que é uma operação clandestina, transnacional, repressora, que era um reflexo da união de uma série de regimes autoritários da América do Sul. E então, quando a gente vê assim, será por que no Brasil ainda há tanta dificuldade e até mesmo uma falta de conhecimento do que de fato aconteceu? E essa falta de conhecimento, será que ela não traz consequências na dificuldade que nós temos de um dia, quem sabe, será que a gente virar a ver que esses agentes de Estado, que eles foram agentes autoritários, e eles representaram o que de fato foi uma violação de direitos humanos, será que eles serão julgados? Será que nós saberemos quais foram as instituições que de fato representaram, que de fato cooperaram, ou se absteram, ou estiveram a serviço do regime autoritário? Vocês, enquanto estudantes de relações internacionais, vocês já pararam para pensar qual foi o papel do Itamaraty durante a ditadura militar? Alguém já parou para pensar sobre isso? Será que o Itamaraty é uma instituição de Estado? Ele faz parte do Ministério de Relações Exteriores. Qual foi o papel dele? Será que ele se absteu? Será que ele conseguiu manter aí um distanciamento desse regime autoritário ou não?
Será que ele concedeu, né, àquela instituição as ações? E, além disso, será que ele cooperou, de fato, com as ações autoritárias? Como que a gente pode pensar nessa perspectiva mesmo, né? Não só as instituições, mas até mesmo a política externa do Brasil. Como que ela era avaliada durante o regime militar e quais as consequências que a gente tem hoje sobre isso? Não é mesmo? Mas para fechar, né, e trazer uma leitura talvez mesmo pessoal, assim, eu acredito que a justiça de transição, até mesmo numa leitura das RIs, eu tendo ainda, não numa perspectiva idealista, mas numa perspectiva construtivista. Entender que pode sim ser possível que ações políticas, ações acadêmicas, ações de organizações internacionais, sejam elas institucionalizadas ou não, mas nesse viés de se buscar, né, informações e de buscar ter atividades em prol dessa justiça de transição, né, de estudar essas transições, eu tendo a entender que sim, que há uma possibilidade, por mais que o local ele seja extremamente importante, mas quando você tem sim uma influência internacional, há uma possibilidade disso ser captado nacionalmente. E aí eu acredito que nós temos vizinhos, até mesmo o Chile, né, em relação ao Brasil, ele tem desenvolvido políticas de memória extremamente significativas, né? Se a gente for pensar no Brasil, quantos museus a gente tem aqui no Brasil referente à ditadura militar? Né? Qual que é a política de memória? Qual que é a estrutura das bibliotecas públicas aqui? Qual que é a estrutura dos museus? Vocês já foram no Arquivo Público Mineiro? Vocês já pesquisaram lá? Lá tem um arquivo que chama Arquivo do DOPS. Tem toda a documentação em que os agentes do DOPS movimentavam entre eles e tratavam sobre os presos políticos. Por que é tão difícil, né, a gente ter acesso a essa documentação, mesmo que esteja lá? Por que isso não é incentivado nas escolas? Por que a gente nem sabe que essa documentação existe? Se eu for falar do Itamaraty, por exemplo, trazer uma coisa aqui para a realidade de vocês, a chancelaria da Argentina, ela tem uma base, uma plataforma online, onde ela disponibiliza mais de 6.000 documentos referentes a toda a documentação, todos os memorandos, ofícios, tudo que saiu da chancelaria e entrou na chancelaria argentina, está disponibilizado online. Vocês podem entrar, documento por documento. Em referência ao Itamaraty, se você quiser ter acesso a qualquer documentação, você tem que ir a Brasília, fazer uma solicitação, entregar o seu CPF, para que aí sim você venha tentar ter acesso àquele documento que você procura, porque o esquema é extremamente complicado. Né? É uma base de dados extremamente complicada. Parece que ela foi construída para que as pessoas realmente não tenham acesso, não entendam, né? Não se empoderem disso. Então, eu, enquanto bacharel em RI, tem tanto tempo que eu trabalho em RI, mas eu quero incentivar mesmo a vocês a pesquisar essa área. Tem muita gente vindo da RI, tem um pessoal, confesso que ainda é incipiente, né? Mas tem muita coisa que a gente pode trabalhar, até mesmo na perspectiva que a Jéssica trouxe, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou até mesmo trabalhar na perspectiva das organizações internacionais. Se eu for falar para vocês, tá bom, qual seria uma organização internacional que trabalhasse com essa questão da justiça de transição? Aqui mesmo, nós fazemos parte de uma rede latino-americana de justiça de transição. Né? Ela é composta por 9 países da América Latina, 17 instituições, né? E a gente faz esse intercâmbio de conhecimento acadêmico, né? E não só acadêmico, sabendo da realidade desses países que passaram por regimes autoritários, entendendo sim que a possibilidade de intercâmbio ela pode trazer crescimento, né? Ela pode trazer aí aprendizado. E isso é essencialmente essencial, importantíssimo para o nosso desenvolvimento enquanto pesquisador, enquanto cidadão, né? Enquanto agente público no sentido mesmo de publicizado, né? De vier a público, de falar em público, de entender sobre isso. Tá certo? Pessoal, a gente está aí aberto a perguntas. Fiquem à vontade.